Se liga na missão, vem com o pai. Pra ser livre, poder viajar. Tá na Fisk, eu quero já. O melhor inglês e espanhol tá na Fisk. A melhor promo também. Promoção Fisk matriculou, ganhou mochila Puffer. Fazer Fisk já é bom. Fisk, inglês e espanhol é Fisk. A hanseníase é descrita em tratados de medicina da Índia do século VI a.C. Ela também aparece em diversas passagens do Novo Testamento da Bíblia, ainda com o nome pelo qual era conhecido no passado, que é a lepra. No Evangelho de Marcos, por exemplo, há uma passagem em que um leproso se aproxima de Jesus e pede para ser curado. Abre aspas. E Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Fecha aspas. Na Europa, durante a Idade Média, indivíduos com a doença eram expulsos da cidade e obrigados a andar com um sino para anunciar a passagem. Muitos eram internados nos leprosários ou lazarentos, instituições que continuaram e continuam até hoje a existir no Brasil, inclusive. O Brasil ocupa a segunda posição do mundo entre os países que registram casos novos. Em razão de sua elevada carga, a doença permanece como um importante problema de saúde pública no país, sendo de notificação compulsória e investigação obrigatória. Embora essa doença pareça uma lembrança que ficou no passado, as estatísticas mostram uma realidade completamente distinta. O mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, publicado no dia 11 de maio de 2023, revela que 18.318 brasileiros foram diagnosticados com hanseníase em 2021. Hanseníase é uma doença que afeta primariamente a pele e os nervos, e é causado por uma bactéria que já está muito acostumada com o ser humano, chamada Mycobacterium leprae. E ela tenta se esconder do nosso organismo, impedindo que a gente se defenda adequadamente contra ela. E ela pode afetar não só a pele e os nervos inicialmente, mas também outros órgãos. A hanseníase possui formas contagiosas. As formas contagiosas são chamadas multibacilares. As formas não contagiosas são chamadas paucibacilares. A transmissão da hanseníase acontece pelo ar. Apesar disso, a maioria da população consegue se defender naturalmente, porque já nascem com defesa apropriada. Cerca de 10% da população é que não vão conseguir se defender e por isso acabam adoecendo. Ao iniciar o tratamento, esses pacientes não transmitem mais a doença. A hanseníase ela é muito reconhecida pelas manchas de pele, porque a pele é o maior órgão do corpo humano. Então pode se apresentar com manchas mais claras ou avermelhadas, alguns caroços, que já são formas mais avançadas, e essas lesões de pele são mais facilmente reconhecidas. Porém, como a doença também afeta nervos, é muito comum que tenha-se distúrbios de sensibilidade. Então essas manchas podem apresentar diminuição ou perda total da sensação, por exemplo, ao frio, ao calor, à dor, ao toque. Além disso, em formas mais avançadas, por afetar os nervos, acaba-se tendo mais fraquezas nas mãos, nos pés e até mesmo acometimento de olhos. Existem sintomas que não aparecem na pele sim, principalmente em casos mais avançados, onde, por exemplo, em homens o testículo pode ser afetado, alguns pacientes também com os olhos podem ser afetados e alguns órgãos internos podem ter problemas também. Mas essas formas normalmente são formas que estão sem diagnóstico há muito tempo e com isso passam despercebido e acaba a doença evoluindo e avançando cada vez mais. Em alguns lugares, como as articulações, as juntas do corpo, podem ser afetadas e terem alguma inflamação. Terem, por exemplo, uma coisa chamada artrite. Então, alguns casos são até investigados como uma doença reumatológica. Por exemplo, cotovelos, joelhos, são articulações que podem ser afetadas na hanseníase. Isso representa 13% de todos os casos registrados no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Foram 140.594 pacientes detectados com a doença. No documento, o Ministério da Saúde faz uma análise das notificações de hanseníase no país entre 2010 e 2021. A boa notícia é
que a taxa de novos casos está em queda na maioria dos estados. Esse índice diminuiu. A doença só continua a ser considerada hiperendêmica quando há mais de 10 casos por 100 mil habitantes, que é o caso em Tocantins e Mato Grosso. Índia, Brasil e Indonésia são países muito populosos e com grandes aglomerados urbanos onde mora boa parte da população. O dermatologista lembra que a bactéria causadora da enfermagem é transmitida por meio da respiração e depende do contato constante. Abre aspas. As pessoas mais acometidas ficam muito próximas uma das outras e moram em casas com poucos cômodos e baixa ventilação. Essa ainda é a realidade de parte da população brasileira e de outros países. Fecha aspas. Isso, claro, se alia ao fato da hanseníase ser uma doença que recebe menos atenção das políticas públicas, ressalta o dermatologista. Sem diagnóstico e tratamento, os infectados seguem transmitindo a bactéria por muitos anos, o que perpetua as cadeias de transmissão na comunidade. Os pacientes afetados por hanseníase, de uma forma mais branda, por exemplo, podem não ter a volta da sensibilidade, o retorno da sensibilidade nas manchas. Isso pode permanecer mesmo depois do tratamento. Então, isso são considerados sequelas pós-tratamento. Alguns pacientes com sequelas mais tardias, mais avançadas, perdem a força, ficam com a mão em formato de garra, acabam ficando com alguma limitação física, inclusive para andar, para pegar copos, para poder manusear as suas mãos, impedindo muitas vezes até mesmo de trabalhar e desenvolver as suas atividades normais. O tratamento da hanseníase se divide então em duas partes. A forma mais branda vai tratar por 6 meses com antibióticos e a forma mais avançada vai tratar por 12 meses. Esse tratamento é fornecido gratuitamente pelos postos de saúde através do SUS. Esse tratamento ele deve ser completado de maneira bem regular para que a doença não retorne, podendo então obter a cura com a morte da bactéria de forma definitiva. O quanto antes o tratamento for iniciado, a chance de evoluir com algum tipo de sequela diminui. No Brasil, são detectados cerca de 30 mil casos todo ano. O que quer dizer isso? Que no ano anterior tinham 30 mil, no outro ano são encontrados 30 mil novamente. Provavelmente, muitos desses pacientes já estavam doentes e não foram detectados. Então é uma doença bastante comum no Brasil e que muitas vezes demoram até obter o seu diagnóstico, causando então grandes problemas. Essa doença então é muito frequente no Brasil, precisando que nós encontremos rapidamente as pessoas que estão com a doença para que não tenham problemas e também não transmitam à frente para novas pessoas. Dessa forma, é importante que nós tenhamos o hábito de examinarmos a nossa pele, procurarmos rapidamente ajuda médica, principalmente se sentirmos alguma dormência nas mãos, nos pés, nos olhos e nas manchas. Isso evitaria com que tivessem sequelas. E o tratamento precoce também. Qualquer posto de saúde com um profissional treinado, seu médico capacitado, ele é capaz de detectar a doença. A maioria dos especialistas são dermatologistas, mas existem vários médicos treinados e capacitados para esse diagnóstico. A doença, ela acaba sendo transmitida por contato mais prolongado. Então, familiares, conviventes de um caso de hanseníase possuem maior risco de adoecer. Então, todo caso detectado deve ter os seus familiares e os conviventes examinados. Isso faz com que o diagnóstico seja mais precoce. E aqueles que não tiverem a doença podem receber a vacina BCG. A vacina BCG, ela deixa uma cicatriz no braço direito e ela é aplicada ao nascimento para proteger para a tuberculose. Mas os conviventes com hanseníase, com pacientes com hanseníase, precisam tomar uma segunda dose, ou seja, terem 2 cicatrizes no braço direito. Dessa forma, podendo diminuir ou até mesmo evitar o aparecimento da hanseníase.